Em fevereiro de 1930, uma cidade no sertão da Paraíba fez o que nenhuma outra cidade brasileira teve coragem de fazer. Declarou independência, criou bandeira própria, criou hino próprio, criou moeda própria, criou leis próprias e durante meses resistiu ao exército do estado inteiro, às milícias do governador e até à pressão do presidente da República. O Brasil mandou tropas, mandou aviões de guerra, mandou batalhão atrás de batalhão e não conseguiu entrar. Hoje o Voz Nordestino vai te contar a história da República de Princesa, a cidade do sertão paraibano que declarou guerra ao Brasil e quase ganhou, e que mudou o rumo da história do país inteiro sem que quase ninguém soubesse. Para entender Princesa, você precisa entender como funcionava o Brasil da República Velha, meu cabra. De 1894 até 1930, o país era governado por uma dança de cadeira entre São Paulo e Minas Gerais. Um mandato era do café paulista, o próximo era do leite mineiro. O povo do resto do Brasil não tinha vez. Era só pagar imposto e obedecer. No sertão da Paraíba, quem mandava de verdade eram os coronéis. Homens que tinham terra, gado, gente armada e voto na algibeira. O maior deles, na região de Princesa Isabel, era o coronel José Pereira Lima, fazendeiro, comerciante, deputado, chefe político, o homem mais poderoso daquele pedaço do sertão paraibano. Até 1928, José Pereira vivia em paz com o governo do estado. Mas aí chegou um governador diferente, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, um homem que resolveu mexer no que não devia, no poder dos coronéis. João Pessoa queria modernizar a Paraíba, queria cobrar imposto de quem sempre escapou, queria controlar as nomeações políticas que os coronéis usavam como moeda de troca e queria, principalmente, tirar as armas das mãos dos homens que mandavam no interior. Para José Pereira, isso era inaceitável. Coronel sem arma não é coronel, é fazendeiro comum. E coronel comum não manda em nada. Em fevereiro de 1930, a situação explodiu. O governador João Pessoa enviou a polícia do estado para prender familiares e aliados de José Pereira na vila de Teixeira. Foi a gota d'água. No dia 28 de fevereiro de 1930, José Pereira reuniu os homens dele e assinou o decreto número 1. Princesa Isabel estava declarada independente do estado da Paraíba, separada, livre, uma república própria no meio do sertão. E não foi só no papel, meu povo. A República de Princesa tinha tudo que um estado precisa ter. Tinha bandeira, verde e branca, com as cores da caatinga. Tinha hino próprio, composto às pressas, mas cantado com orgulho. Tinha jornal, o Jornal de Princesa, que publicava as leis e os decretos da nova república. Tinha moeda própria circulando no comércio local. E tinha exército, os jagunços armados de José Pereira, que conheciam cada pedra, cada vereda, cada esconderijo daquele sertão. Em 9 de junho de 1930, José Pereira foi ainda mais longe. Assinou um documento formal, com junta governativa de 3 membros, declarando oficialmente a independência provisória de Princesa do estado da Paraíba, subordinada diretamente ao governo federal do Rio de Janeiro. O presidente da República, Washington Luiz, apoiava em silêncio, porque João Pessoa tinha rompido com o partido do presidente e ido apoiar Getúlio Vargas nas eleições. Então, para Washington Luiz, deixar Princesa sangrar o governador da Paraíba era conveniente. As batalhas foram sangrentas, meu cabra. A polícia do governo paraibano atacou várias vezes, e várias vezes foi rechaçada pelos homens de José Pereira. Uma das batalhas mais famosas ficou conhecida como o Fogo do Casarão dos Patos. A polícia paraibana invadiu a fazenda de um aliado de José Pereira e tomou as mulheres e crianças da família como reféns, um escudo humano para garantir que os defensores de Princesa não atirassem. Só que os homens de José Pereira não recuaram. Cercaram o casarão, e a polícia teve que libertar os reféns e recuar envergonhada. O governador ficou desesperado. Mandou aviões sobrevoar Princesa, jogando panfletos ameaçando bombardear a cidade. O povo olhou para o céu, pegou os panfletos e não arredou o pé. 600 mortos ao longo dos meses de conflito. A Paraíba inteira virou campo de batalha.
e Princesa não caiu. Mas aí a história tomou um rumo que ninguém esperava. Um rumo que não veio do campo de batalha, veio de uma confeitaria no Recife. No dia 26 de julho de 1930, às 5 da tarde, o governador João Pessoa entrou na confeitaria Glória, no centro do Recife, para tomar um café. Um homem chamado João Dantas entrou atrás dele e disparou 2 tiros. João Pessoa morreu ali mesmo. João Dantas tinha uma briga pessoal com o governador. A polícia tinha invadido o escritório dele e publicado documentos íntimos nos jornais. Não era político, era pessoal, mas o Brasil inteiro leu como assassinato político. E aqui, meu povo, começa o efeito dominó que mudou o Brasil. A morte de João Pessoa virou o estopim da Revolução de 1930. Getúlio Vargas usou o assassinato do seu vice na chapa como bandeira. O exército se levantou. Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas chegou ao poder em outubro de 1930 e ficou por 15 anos. Com João Pessoa morto e o governo federal trocado, a revolta de Princesa perdeu o chão. José Pereira entrou em acordo com o novo governo. Em agosto de 1930, 600 soldados do exército chegaram à Princesa. Dessa vez, José Pereira não resistiu. Entregou as armas conforme o combinado. A República de Princesa durou 6 meses. Não foi derrubada por força, foi dissolvida por política. José Pereira foi anistiado, continuou vivendo, continuou fazendo política na região até morrer em 1949. Mas o que pouquíssima gente sabe, meu cabra, é o quanto essa revolta mudou o Brasil. Historiadores sérios afirmam que a revolta de Princesa foi um dos gatilhos da Revolução de 1930. Enfraqueceu o governo de Washington Luiz, envolveu João Pessoa na crise que levou à sua morte. E a morte de João Pessoa foi o pretexto que Getúlio Vargas precisava para tomar o poder. Uma cidade de sertão, no interior da Paraíba, com jagunços de alpercata e rifle velho, ajudou a mudar o presidente do Brasil. O sertão sempre foi o centro do que o Brasil teima em chamar de periferia. Hoje a cidade se chama Princesa Isabel. Fica no sertão da Paraíba, na região do Alto Piancó. Tem museu, tem praça, tem memória. O casarão de José Pereira ainda existe. A bandeira da República de Princesa ainda é exibida em datas históricas. E o povo de lá sabe muito bem o que aconteceu. Sabe que por 6 meses a cidade deles foi uma república independente no meio do Brasil. Sabe que resistiu ao exército de um estado inteiro. E sabe que a história tentou apagar, mas não conseguiu. Coronel político mandão, José Pereira tinha todos esses rótulos e todos são verdade. Mas também é verdade que ele pegou uma cidade inteira, plantou uma bandeira no chão do sertão e disse: até aqui o governo pode chegar e não mais. O nordestino sempre foi assim, meu povo. Quando empurra demais, a gente não cede. A gente declara república. Se essa história te deu orgulho, compartilha com quem é do Nordeste e não sabe que a terra dele já teve república própria. Isso é o Voz Nordestino. História real, sem maquiagem, do povo para o povo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Toda semana tem história assim, verdadeira, documentada, do Nordeste para o Brasil inteiro. Até a próxima, meu cabra. Que Deus te abençoe e a memória de Princesa nunca se apague.